Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. 14 de março de 2018, na cidade do Rio de Janeiro, no mesmo período em que acontece uma intervenção federal na segurança, um dia depois da morte do 27º militar na cidade, era executada com tiros de 9 mm na cabeça a vereadora do PSOL. O caso gerou grande comoção nacional, especialmente entre os grupos identificados com a corrente ideológica da vereadora, e deixa questões no ar. Estaríamos retrocedendo a um ambiente de perseguições e execuções políticas? Haveriam outros casos bárbaros como este em nossa história recente? Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e este será um vídeo um pouco diferente. Tratará de um assunto diferente, porém de suma importância em razão de sua gravidade. No país onde são ceifadas por ano mais vidas que a Guerra do Vietnã ao longo de 16 anos, onde um único estado perdeu mais militares em um ano do que os Estados Unidos em pelo menos 3 cenários de guerra pelo mundo afora. Embora sejamos ludibriados pelos nossos formadores de opinião e induzidos a manifestar nossa comoção com os casos que a mídia escolhe para catalisar nossa indignação seletiva, enquanto deixamos tantos outros passarem despercebidos e não nos damos conta do que está acontecendo debaixo dos nossos narizes. Porém, ao relembrarmos somente alguns destes casos, que somos oportunamente levados a esquecer, o cenário em que nos damos conta que vivemos revela-se assustador. A história começa logo após a chamada redemocratização, quando o PMDBista mineiro Tancredo Neves, adversário de Paulo Maluf e defensor de João Goulart, de quem foi primeiro-ministro entre 61 e 62, foi o primeiro presidente civil eleito indiretamente após o regime militar. Quase ninguém sabe, no entanto, que sua campanha, assim como a de Maluf, foi financiada por empresários e cerca de 45 milhões de dólares das sobras desta campanha teriam desaparecido, segundo o jornalista Plínio Fraga. Fato é que, às vésperas de sua posse, Tancredo foi internado às pressas, queixando-se de fortes dores abdominais quando assistiam à missa na Catedral de Brasília, e após várias cirurgias ao longo de 18 dias, foi declarado morto a 21 de abril de 1985. Em seu lugar assumiria o vice-presidente eleito José Sarney, presente na política nacional até hoje, e nunca mais se ouviu falar do caso do dinheiro desaparecido. Em 1990, Sarney é sucedido por Fernando Collor de Mello e novamente um escândalo envolvendo financiamento de campanha vem à tona. Conforme o próprio presidente assumiria depois, mais de 50 milhões de dólares de sua campanha teria sido movimentado na forma de Caixa 2, e o caso acabaria por gerar um processo de impeachment, levando à renúncia de Collor antes de sua cassação em 1992. O processo de impeachment aconteceu graças à atuação decisiva do presidente da Câmara, deputado Ulisses Guimarães, aliado de Collor, certamente conhecedor dos pormenores do caso do Caixa 2, mas que mudara de lado, conduzindo o processo de cassação do ex-aliado. Pouco depois da queda de Collor, a aeronave que levaria Ulisses Guimarães de Angra dos Reis para São Paulo cairia no mar e seu corpo nunca mais seria encontrado. Os casos de corrupção na campanha e no governo de Collor foram denunciados por seu irmão, Pedro Collor de Mello, que em 1994, após ser internado, foi repentinamente diagnosticado com 4 tumores avançados no cérebro, vindo a falecer após 32 dias de suposto tratamento. As denúncias de Pedro Collor apontavam Paulo César Farias, chefe da campanha de Collor à presidência da República, como operador do esquema de corrupção. PC Farias seria encontrado morto com um tiro no peito junto com a namorada Suzana Marcolino no ano de 1996. No ano 2000, o Partido dos Trabalhadores conquista vitórias importantes nas eleições municipais e preparava um esquema de captação de mais de 20 milhões junto a grandes empreiteiras para alavancar a campanha de Lula em 2002, retribuindo os empresários com favorecimentos políticos após a chegada ao poder. O esquema não tinha aprovação de todos os petistas,
E em 2001, o prefeito Toninho do PT de Campinas, uma das bases do esquema, foi assassinado a tiros. O caso permaneceu sem explicação, até que no ano seguinte outro assassinato começaria a montar um imenso quebra-cabeças. Em 2002, o prefeito petista de Santo André, Celso Daniel, foi torturado e brutalmente assassinado em um caso não esclarecido. Sua família, porém, sustenta que o prefeito participava do esquema de corrupção que financiaria a campanha de Lula à presidência da República e, indignado, estava disposto a denunciar o esquema. Após a morte de Celso Daniel, 6 outras pessoas ligadas ao caso também seriam assassinadas em menos de um ano. Antônio Palácio de Oliveira, garçom que atendeu o prefeito antes do seu assassinato, Paulo Henrique Brito, testemunha da morte do garçom, Irã Moraes Régua, que reconheceu o corpo de Celso Daniel, Dionísio Severo, que estava no carro junto com o prefeito e posteriormente foi acusado de seu assassinato, Sérgio Orelha, amigo de Severo, e Otávio Macier, investigador que ligou para Severo. Com a morte de todos os possíveis delatores, o esquema pôde ser executado, levando o PT ao poder, permanecendo oculto até vir à tona em investigações recentes. Em 2005, já com o PT consolidado no poder, o legista Carlos Del Monte Printes, que realizou a autópsia do prefeito Celso Daniel, participou do programa do Jô Soares na Rede Globo e revelou que foi pressionado por políticos e autoridades para caracterizar o caso como crime comum e não como queima de arquivo, conforme sua convicção. A entrevista teve grande repercussão, reacendeu as discussões sobre o caso que já havia sido praticamente esquecido e Printes foi encontrado morto cerca de um mês após a participação no programa televisivo. Ainda em 2005, no entanto, era descoberto um gigantesco esquema de compra de votos no Congresso Nacional pelo partido no poder, que teria movimentado mais de 100 milhões através de contas pertencentes às empresas que financiaram a campanha petista em 2002, conforme pretendiam denunciar os prefeitos assassinados, Toninho do PT e Celso Daniel. O escândalo ficou conhecido como Mensalão e deu origem a uma CPI, e em uma de suas sessões em 2006, o professor Enéas Carneiro, opositor histórico de petistas, PMDBistas e tucanos, deputado federal por São Paulo eleito com a maior votação da história para o cargo, teria proferido em seu discurso uma das mais duras críticas ao presidente Lula, alertando inclusive do risco de morte que corriam os delatores. Enéas teria sido contaminado com radiação, desenvolvendo grave leucemia e viria a falecer no ano seguinte. Revoltado com o escândalo do Mensalão, o escritor curitibano de livros infantis Ives Rublet atingiu José Dirceu, um dos protagonistas do esquema, com uma bengalada nos corredores do Congresso Nacional. Rublet, que tinha dupla cidadania, mudou-se para a Bélgica logo depois, mas ao retornar para o Brasil em 2010, foi preso no aeroporto pela Polícia Federal e, após 6 dias na carceragem, seria diagnosticado com um tumor maligno no intestino, sendo internado e vindo a falecer cerca de um mês depois. As autoridades alegam que seu corpo foi enviado à Bélgica, onde foi cremado. O escritor, porém, não tinha nenhum parente vivo naquele país que pudesse reclamar o corpo. Em 2014, o ex-coronel Malhães revelou na Comissão Nacional da Verdade que o ex-presidente Lula mandou matar 2 sindicalistas para conquistar o poder no sindicato de onde foi projetado como liderança política. Um mês depois, Coronel Malhães seria assassinado num suposto assalto. Também em 2014, vem à tona a maior operação contra a corrupção na história do Brasil. A Operação Lava Jato, que denunciou o maior esquema de corrupção já revelado na história deste país, envolvendo grandes empresas, políticos do PT e de vários outros partidos, e que somente com base nos dados iniciais da operação teria lesado o Brasil em quase 200 bilhões de reais. Praticamente 4 vezes os 48 bilhões que Portugal levou do Brasil em ouro ao longo de 300 anos.
A operação acentuou o desgaste do governo petista e a candidatura de Eduardo Campos, do PSB, partido que havia rompido com o PT e entregado seus cargos no ano anterior, surpreendeu a todos e entrou na disputa pelo segundo turno, chegando ao seu ápice quando o candidato deu uma convincente entrevista no Jornal Nacional, sendo inclusive apontada a possibilidade de sua vitória. No dia seguinte, um acidente aéreo sem elucidação até hoje mataria o candidato, assegurando a reeleição de Dilma Rousseff. O empresário Paulo César de Barros Morato, dono da empresa que comprou o avião no qual Eduardo Campos havia morrido, também foi encontrado morto em 2016. O caso suspeito foi classificado como suicídio e o acidente aéreo permanece sem elucidação até os dias atuais. Os sucessivos escândalos revelados e o envolvimento do ex-presidente Lula, além de crimes de responsabilidade cometidos por Dilma Rousseff, tornaram insustentável sua permanência no poder, e ela viria a sofrer um impeachment em 2016. Chamado de golpe pelos defensores do governo petista, era recorrente o discurso de que o objetivo do impeachment era colocar Michel Temer no poder e encerrar a Operação Lava Jato, na qual também estava envolvido. Apesar de tudo, a operação avançou e envolveu ainda mais personalidades políticas. Capitaneada pelo juiz federal Sérgio Moro, a operação veio a ter como relator no Supremo Tribunal Federal o ministro Teori Zavascki, a quem caberia homologar a delação mais importante da operação, que traria provas documentais contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Teori Zavascki, no entanto, morreu no início de 2017, em um acidente de avião também ainda não elucidado, nas mesmas águas em que desapareceu Ulisses Guimarães, às vésperas de voltar ao trabalho para efetivar a homologação. O acidente levantou inúmeras suspeitas e o delegado-chefe da Polícia Federal em Angra dos Reis, Adriano Antônio Soares, abriu um inquérito para investigar o acidente que causou a morte do ministro. Poucos dias depois, ainda em 2017, era a vez do próprio delegado ser assassinado a tiros em um bar de Florianópolis, em um caso ainda não elucidado. Enquanto a mídia desvia nossa atenção, deixamos de nos dar conta que após a chamada redemocratização, somente entre os casos de grande repercussão nacional, contamos facilmente pelo menos 20 casos de mortes suspeitas de crime político e queima de arquivo. Se somarmos a estes os casos que todos nós conhecemos em nossas cidades, estado, região, de crimes muitas vezes de comprovada motivação política, porém de menor repercussão, o número supera facilmente a cerca de 200 vítimas do regime militar. O caso da vereadora Marielle precisa ser elucidado. Estes outros 20 casos também precisam ser elucidados. A sociedade precisa saber quem está por trás destes e de tantos crimes. Precisamos saber mais do que o que a Rede Globo enfia em nossas cabeças. Precisamos saber também o que está por trás do que a mídia nos enfia goela abaixo. Precisamos descobrir o que ela nos esconde. Se você concorda, peço que compartilhe esse vídeo para tornarmos cada vez mais conhecidos os fatos que a mídia tenta nos esconder ou fazer esquecer. Se achou esse conteúdo interessante, se foi útil para você, peço que deixe seu like. Caso não tenha gostado, escreva aí nos comentários por quê. Escreva também quem mais deveria estar nesta lista. Para ver mais conteúdos como este, visite e se inscreva no meu canal, incentivando assim o meu trabalho. Mais uma vez, meus mais profundos e sinceros sentimentos de pesar pela morte da vereadora, pela morte dessas outras 20 pessoas e de tantas outras. É isso aí, até mais. E que a verdade nos liberte.